Eu tenho que ver lá no texto, tá ok, se tá ouvindo. Ah, essa pergunta aqui, se tiver alguém. Acessou para testar? Pronto. Ó. Tá conseguindo me ouvir? Tá saindo, né? Pronto. Então vamos começar, tá? Com a oração que o padre Paulo Ricardo inicia suas aulas. Uma oração que eu gosto muito. A gente inicia aqui os estudos também com ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, novamente, boa noite a todos, se eu não falei. Então, vamos iniciar o estudo da encíclica Divini Illius Magistri, que é acerca da educação cristã da juventude. Como eu acho que toda obra, para a gente estudar qualquer obra, temos que saber um pouquinho do autor, né, de quem escreveu, e o contexto histórico em que ela foi escrita. Como no nosso caso é um papa, né, a gente entender um pouco como foi esse papa, como era esse papa, e o que o levou a escrever essa encíclica. Ele tem os motivos, né, explícitos na encíclica, mas a gente vai vendo que provavelmente teve outros ali que, por ele ser muito diplomático, não colocou explicitamente ali, mas que a gente vai ver que, com certeza, isso levou a ele a escrevê-la, né, como um bom pai que ele era. Tá? Depois do fim da aula, eu vou disponibilizar lá no grupo o PDF sobre essa primeira aula, tá? Que aí tá um texto maior que eu não vou ler tudo que tá aqui, não. E a gente vai lendo parágrafo a parágrafo da encíclica. Se tiver dúvida, pode colocar aqui, né? Como somos poucas pessoas, vai dar provavelmente para eu acompanhar. E se eu não souber responder, a gente pesquisa, aí depois eu pesquiso para a gente entender qualquer dúvida que possa surgir, tá bem? Então vamos lá, dando início à nossa contextualização histórica. O autor da encíclica é o Papa Pio XI. No site do Vaticano, vamos ver como que definem ele, tá certo? Já começa falando assim: intelectual e diplomático. Ocupou cargos de prestígio desde quando era jovem sacerdote. A amplitude de sua obra pastoral, diplomática, política, missionária e cultural faz de Pio XI o pontífice capaz de guiar a Igreja através de um período histórico de novas perspectivas. Seu magistério insere-se em um tabuleiro de xadrez político, nacional e internacional completamente diferente dos precedentes, em que a liberdade da Igreja devia ser negociada. Então, assim, o Papa Pio XI estava num momento conturbado. Vivia num momento conturbado. Ele foi eleito Papa em 1922. Só para contextualizar ali rapidamente, a Revolução Russa foi em 1917. Ele foi eleito em 1922 e a encíclica foi escrita em 1930. Foram 17 anos de pontificado. E ainda, nessa breve biografia dele, diz que um pontificado muitas vezes difícil, sobretudo pelas relações, deixa eu avião passar, senão não vão ouvir, sobretudo pelas relações com o fascismo, as perseguições religiosas, como também na Espanha e no México, a vontade de defender o catolicismo e valorizar os leigos dentro da Igreja, a ascensão do nacional-socialismo de Hitler e do comunismo da Rússia. Então, olha tudo que esse Papa enfrentou. Então, ele é um Papa intelectual e diplomático desde a juventude, né? de jovem sacerdote.
Por isso que ele ascendeu ali na carreira rapidamente. Então, eu creio que assim, com certeza, o Espírito Santo colocou ele ali nesse momento para guiar da melhor maneira possível a Santa Igreja. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós, como alunos dele, né, porque nós seguimos o magistério, acreditamos no magistério, então tudo que foi ensinado desde a fundação da Igreja por Cristo, nós temos que aceitar. Né? Nós temos que ter a humildade de tentar compreender o que ele está nos ensinando. Né? Ele foi o pai ali guiando os seus filhos, que somos nós. Então, essa é a beleza da tradição, que a gente olha para trás e tem ali tudo, muita coisa já dizendo o que deveríamos fazer. Por isso que muita gente às vezes diz, 1930 que foi escrito, tem o quê? Quase 100 anos aí. E isso não serve mais para nós. Não. E conforme a gente for lendo ela, parece que ela foi realmente escrita aqui em 2022, para a gente, dizendo assim, olha, paz, você tem que fazer isso aqui. E na verdade, quando foi escrita ali, ele estava dizendo, faça isso aqui, porque vai dar ruim, né? O que está acontecendo aí só está descendo ladeira abaixo. Então, para que não seja atingido o filho de vocês, os filhos de vocês, se atenha ao Divino Mestre, que é o que diz a nossa encíclica. Divini Ilius Magistri, não sei se a pronúncia está certa, que ainda não estudo muito de latim, mas é daquele Divino Mestre. Ele aqui se coloca que ele é, no início da encíclica, ele está ali como representante do Divino Mestre. Ou seja, para realmente, o que eu estou dizendo aqui é o que Jesus disse lá 2000 anos atrás, ali ainda não era 2000 anos, né? Era 1900 e poucos anos atrás, e eu estou aqui reafirmando para vocês, reafirmando tudo que o magistério e a tradição estão dizendo para vocês durante esses quase 2000 anos, até então, certo? Algumas falas do Papa, fora a encíclica, né? Contra a ideologia nazista. Somente espíritos superficiais podem cair no erro de falar de um Deus nacional, de uma religião nacional, e empreender a louca tentativa de aprisionar dentro dos limites de um único povo, na limitação ética de uma só raça, Deus, Criador do mundo. Em outra encíclica, condena a ideologia do comunismo. O comunismo de hoje, em modo mais pronunciado do que outros movimentos semelhantes do passado, esconde em si uma ideia de falsa redenção. Então, a gente vê o quê? Que, além da autoridade dada pelo próprio Cristo, ele tem a marca do bom educador, que ele tem o conhecimento. Você vê pelas palavras dele que ele tem o conhecimento para dar a nós. Então, a gente percebe a autoridade não só, vamos dizer assim, formal pelo cargo dele, mas que ele sabe o que está falando. Então, nos ponhamos agora buscando a virtude da humildade para que a gente consiga compreender verdadeiramente o que esse Papa quis dizer para nós através dessa encíclica, tá bem? Ainda na contextualização, a encíclica foi escrita em 1930, e todo esse final ali da década de 1920 se resume aqui rapidamente. Como eu falei, na Revolução Russa, que iniciou-se em 1917, o povo russo queria derrubar o governo do monarca, Nicolau II, na época. Mas eles não queriam a revolução, eles não queriam o comunismo, implementar o comunismo. E nisso Stalin, depois que veio, né, a revolução foi com Lenin, aí veio Stalin, ele aumentou a repressão, mas ele não conseguiu o domínio total dos russos. Então, os ideólogos marxistas na época acendeu um alerta para eles. Peraí, por que a gente fez a revolução, tudo aquilo, e mesmo assim não conseguimos o domínio total, vamos dizer assim, da consciência de todo mundo, de todos, né? Total dos russos. Eles chegaram à conclusão de que para implantar a revolução, eles antes tinham que mudar a cultura das pessoas. Eles tinham que, através da cultura, fazer com que as pessoas aceitassem a revolução. Então, por que nós não conseguimos? Porque a gente não mudou o pensamento deles antes, a gente não mudou a cultura deles antes, né? Então,
Em 1923, olha aí, o Papa foi eleito em 1922. Em 1923, foi fundada a Escola de Frankfurt, inicialmente sob o nome de Instituto de Pesquisas Sociais. Então, ele iniciando nessa escola de Frankfurt é isso, ela foi criada com a finalidade de destruir a cultura ocidental, atacando o capitalismo, a dimensão religiosa da vida e a tradição clássica. Por quê? Porque é a religião que faz o povo. Ele atacando a religião, destruindo, vamos dizer, o senso religioso, a busca da virtude de religião, ele ia conseguir implementar o que ele queria nas pessoas, que era a revolução. O marxismo original foi adaptado para influenciar o Ocidente e mudar seu por meio das hábitos. Oi? Entendi. A princípio, sim. Acho que voltou. Estão me ouvindo agora? Veja se voltou. Sim, alguém botou sim, não foi isso? Pronto, voltou, né? Então, repetindo aqui que eu não sei se saiu, né? Que é a parte mais importante aqui para esse contexto. O marxismo original foi adaptado para que influenciasse o Ocidente e mudasse a cultura por meio de ideias e da linguagem, alterando os hábitos das pessoas, por meio das ideias e da linguagem. Por isso que a gente vê aí essa coisa da ideologia de gênero, de linguagem neutra, né? Porque eles querem ir na linguagem, tentar alterar a linguagem para mudar a cultura do povo. Uma das dimensões é a linguagem, né? Tudo isso você vê no textinho que eu vou mandar e acha no site do Brasil Paralelo, tá? Então foi um contexto histórico turbulento e a percepção sábia do Papa sobre a intenção dos marxistas, eu creio, como eu disse, não é um dos motivos explícitos na encíclica, mas é impossível que a gente saiba que um Papa, que já é tido por intelectual e diplomático, percebendo todo aquele contexto que estava surgindo ali, que ele tenha pensado, eu preciso alertar os meus filhos, eu preciso alertar os católicos, aos pais e educadores católicos sobre o que está chegando aí, né? O que já está em andamento, né? Então eu creio firmemente que essa encíclica foi também uma contrarresposta a tudo o que estava sendo ali implantado pelo marxismo cultural. E o que ele faz? Ele nos chama a voltarmos aos princípios. Ele fala isso durante toda a encíclica, voltando e reafirmando os princípios de quase 2000 anos
de magistério e tradição. Lembrando que o princípio e o fim é o Divino Mestre. Então, ele sempre está nos convidando para nós voltarmos a Cristo, porque lá, se a gente se voltar, fixar os olhos fixos nele, nós não vamos errar em educação. E agora está travando ainda? Vamos ver, ainda está travando. Bom, continuando aqui. Então, a verdadeira educação deve partir dele, partir dele e finalizar-se nele, né? Ter ele por vamos lá, motivo, né, para iniciarmos e fim. A educação tem que ser assim. E aí, agora, nós vamos entrar na encíclica. Entrando nessa breve contextualização para a gente poder entender, né? Vamos iniciar, de fato, a leitura da encíclica. Tá? Introdução. Representante na terra daquele divino mestre, reafirmando a autoridade. Tipo, eu não sou qualquer um aqui que está falando, eu sou o representante do divino mestre. Né? A gente sabe que a autoridade... A pessoa tem que ter autoridade para poder educar alguém. E é o que ele está fazendo conosco. Deixa eu botar a mão aqui no microfone. Então, representante na terra daquele divino mestre que, apesar de abraçar com imensidade do seu amor a todos os homens, mesmo os pecadores indignos, mostrou, no entanto, amar com ternura muito peculiar as crianças, exprimindo-se por aquelas tão comoventes palavras: deixai vir a minhas criancinhas. Então, lembrando dessa passagem, se eu não me engano, posso estar errada aqui, mas Jesus estava ensinando, né? Estava ensinando a princípio os adultos ali, estava pregando o evangelho, e as crianças queriam se aproximar dele, mas os apóstolos ali, os discípulos, não queriam deixar. Como assim? Tipo, isso não é coisa de criança, ele está ensinando aqui quem deve saber que são os adultos. E Cristo diz: deixai vir a mim as criancinhas, ou seja, a educação começa nelas, elas têm que participar, elas têm que aprender o catecismo desde da mais tenra idade. Lógico, adaptado ao conhecimento que elas vão ter, capacidade, que elas têm até então. Então, a gente não pode deixar, quando ela for maior, eu vou ensinar. Né? Quando ela for maior, que ela vai ser capaz de entender. E nós que temos filhos pequenos, sabemos que não é bem assim, que às vezes elas compreendem do jeitinho delas, ainda melhor algumas questões do que nós mesmos, adultos. Então, deixemos vir a ele, né? Deixemos que vá a ele as criancinhas, os nossos filhos, que é uma das nossas promessas, as promessas que fizemos no altar, que era não só recebê-los, mas também educá-los na fé católica, na verdadeira fé, dando a verdadeira educação, que é a cristã. Nós temos procurado, continuando a encíclica, nós temos procurado mostrar também em todas as ocasiões a predileção verdadeiramente paternal que lhes consagramos, especialmente com os assíduos cuidados e oportunos ensinamentos que se referem à educação cristã da juventude. Então, ali, o Papa está agindo como pai, repetindo, né? Não é a primeira vez. Não é com essa encíclica que é a primeira vez que a igreja fala sobre educação, né? Nem ele, ou seja, ele fala assim: eu estou falando a mesma coisa que meus predecessores falaram. Estou reafirmando o que eles estão falando, porque a marca do bom educador também é repetir e repetir até que o educando entenda, né? Nós também que somos pais sabemos o quanto que a gente tem que repetir. Então é isso que ele está falando aqui, que ele está reafirmando, novamente, ele está reafirmando, voltando aos princípios e falando: prestem atenção, voltem aos princípios, vocês não podem errar em educação. Né? Voltando, lembrando aqui, Divinilus Magistri, daquele divino mestre, ele afirma a autoridade papal, representante do divino mestre, e demonstra essa preocupação especial com as criancinhas. Agora, terminada a introdução, vamos para os motivos da publicação da encíclica, os motivos explícitos, como eu falei anteriormente. Deste modo, fazendo-nos eco do divino mestre,
Temos dirigido salutares palavras, hora de advertência, hora de incitamento, hora de direção, não só aos jovens e aos educadores, mas também aos pais e mães de família, acerca de vários problemas de educação cristã, com aquela solicitude que convém ao Pai comum de todos os fiéis, e com a oportuna e importuna insistência que é própria do ofício pastoral, recomendada pelo apóstolo. Insiste no tempo, quer oportuno, quer importuno. Repreende, exorta, admoesta, com grande paciência e doutrina, reclamada pelos nossos tempos, em que infelizmente se deplora uma tão grande falta de claros e são princípios, até cerca dos mais fundamentais problemas. Então, nesse parágrafo aqui, ele, no início, fala, eu exorto, eles, né, que ele fala sobre todos os seus predecessores, estamos alertando todos os pais e mães de famílias, os jovens, os educadores, acerca de vários problemas da educação, né, principalmente nesse momento, reclamada pelos nossos tempos, em que infelizmente se deplora uma tão grande falta de claros e são princípios. Pessoal, são quase 100 anos atrás, e olha como que ele fala, tempos em que infelizmente se deplora uma tão grande falta de claros e são princípios. Né? Então, tinha falta de claros e são os princípios, imagine agora, né? Menos ainda. Então, já entendemos qual era o tempo do que o Papa estava falando, né? Que era o início ali, talvez não o início, né? Porque já estava tão encaminhado, mas que estava já quase explícito a todos ali o que estava acontecendo, né? Principalmente para ele. Então, ele reafirma novamente seu papel de pai, dizendo as funções, que ele não está ali só porque quer, né? É o dever dele, ele está ali cumprindo o dever, né? Porque sem autoridade na educação, é necessário alguém mais elevado para poder conduzir o educando para fora da ignorância. Então, ele está ali com o papel de pai, educador, pedagogo, numa posição mais elevada como Papa, como o supremo chefe da igreja, guiando os seus filhos, né, os seus educandos aqui. Ele não está inovando, está confirmando as orientações anteriores dos seus predecessores, da herança da tradição e do magistério, e ele fala do contexto, da falta de princípios. E o que são, afinal, esses princípios? O princípio é o início, né? Obviamente. São imutáveis, são princípios, início, são imutáveis, universais, eles não têm prazo de validade. Eles foram revelados lá no início, por isso que é princípio, pelo verbo, que é a própria palavra de Deus, princípio e fim de tudo. Então, continuando, até agora não tem nenhuma mensagem, né? Então, consigo acompanhar. Voltando, continuando a leitura da encíclica. Porém, a mesma condição geral dos tempos, a que aludimos às variadas discussões do problema escolar e pedagógico nos diversos países, e consequente desejo que muitos dentre vós e dos vossos fiéis nos tendes manifestado com filial confiança, veneráveis irmãos, e o nosso tão intenso afeto para com a juventude, como dissemos, impele-nos a voltar mais propositamente ao assunto, se não para o tratar em toda a sua quase inexaurível amplitude de doutrina e de prática, pelo menos para os seus princípios supremos, pôr em evidência as suas principais conclusões e indicar as aplicações práticas dos mesmos. Então, aqui, esmiuçando os motivos explícitos que ele coloca aqui. Os motivos da publicação. As emergentes discussões sobre o problema escolar e pedagógico, as inúmeras solicitações dos fiéis, ou seja, já naquele tempo os fiéis já estavam falando o que a gente faz, né? Como que eu crio meus filhos, como que a gente faz nesse ambiente, né, desse contexto que estamos vivendo, e o afeto especial à juventude, né? E os objetivos, né? O que ele é objetivo, então, ao publicar essa encíclica? Dar soluções práticas sobre os problemas educacionais, baseando-se na doutrina católica, que reassume
os princípios supremos. Então, ali, ele está surgindo várias correntes pedagógicas, e a gente vai ver um pouquinho mais a crítica dele sobre essas correntes, novas correntes pedagógicas, ou seja, está se discutindo, né, sobre essa questão escolar, pedagógica na época, e hoje, principalmente, né, as inúmeras solicitações dos fiéis e o afeto especial à juventude. Então, tudo isso levou o Papa a escrever a encíclica. Então, vou escrever, vou botar aqui a caneta ou pena na mão, não sei o que tinha na época, e eu vou escrever isso aqui para solucionar isso. Eu vou dar soluções práticas para os pais e educadores, e outros educadores, né? Baseando o quê? Na doutrina católica, em quase 2000 anos até então, de tradição e magistério, reassumindo o que meus predecessores falaram, reassumindo o que o próprio Verbo encarnado revelou a nós, que são os princípios. Certo? Continuando. Seja esta a lembrança que nosso jubileu sacerdotal, com muito particular intenção e afeto, dedicamos à cara juventude e recomendamos a todos os que têm por especial missão e dever de ocupar-se da sua educação. Então, ele publicou a encíclica no Jubileu Sacerdotal, revelando a alta importância, né? Para ela não sair ali como uma encíclica qualquer, assim, que toda encíclica é importante, mas dando um especial valor àquela encíclica. E está recomendando a todos os educadores. Lembrando que nós pais somos os primeiros educadores, então essa encíclica é extremamente relevante para o cumprimento da nossa missão educativa. Então, alertando realmente, porque eu estou falando isso, para a gente abrir o coração e a mente para tudo que está escrito aqui, nós conseguimos compreender e aplicar em nossas vidas. Perdão. Continuando a encíclica. Na verdade, nunca como nos tempos presentes, se discutiu tanto acerca da educação. Por isso se multiplicam os mestres de novas teorias pedagógicas, se escogitam, se propõem e discutem métodos e meios, não só para facilitar, mas também para criar uma nova educação de infalível eficácia que possa preparar as novas gerações para a suspirada felicidade terrena. Repetindo aqui. Os meios, as discussões, tudo que estavam sendo discutido ali, então naquela época, e nós vemos que até hoje, elas são para facilitar, objetivando facilitar, mas também criar uma nova educação, ou seja, que estavam ali era uma nova educação. Não aquela que afirma os princípios supremos de quase 2000 anos. É uma nova educação. Querem inovar. Para quê? Para que ela tenha infalível eficácia para preparar as novas gerações para a suspirada felicidade terrena. Suspirada felicidade terrena. Então, ali estava se discutindo inúmeros meios, licença, para criar uma nova educação. Sim, uma nova educação para que as crianças, os jovens, suspirassem, objetivassem a felicidade terrena. Então, essa educação é para nós? Para nós. Então, o que ele diz aí nesse parágrafo? É um resumo de uma crítica enorme, né? Às inúmeras teorias pedagógicas, principalmente ao modelo prussiano, na época, que é voltado ao trabalho, que nós vemos aí nas escolas, né? A gente não pode falar que a escola falha em sua missão, ou até talvez sim, né? Porque ela faz o quê? Criar as pessoas para o mercado de trabalho. Ou você põe a criança lá com 4 anos, às vezes até antes, pensando que eles vão lá com seus 18 conseguir passar no Enem
uma faculdade pública ou nem isso, e conseguir uma boa profissão para si. A escola, o objetivo é isso. Então, quando você põe os filhos na escola assim, sem, claro, deixando só eles lá, sem complementar ou qualquer coisa do tipo, você sabe que é a educação que eles vão conseguir. Né? E se a gente lembrar, pelo menos no meu caso foi, um pouquinho da nossa passagem pela escola, principalmente quando vai chegando ali pro próximas ali na minha época, oitava série, que você vai ingressar no ensino médio. É só isso. Você vai fazer qual faculdade, qual curso, já comece a pensar aí. E aqueles 3 últimos anos ali do ensino médio é para isso. Né? Qual faculdade você vai fazer, para o que você vai trabalhar na vida. E ali não tem Deus, não tem muito menos igreja, não tem nada. Então, é suspirar a felicidade eterna. Você vai trabalhar com o quê? Para ser feliz, talvez ainda. Eu acho que também nem isso mais se fale nas escolas. E só a felicidade terrena, que a gente sabe que não existe, né? Ou é incompleta, sempre incompleta. Então ele estava criticando esse modelo prussiano que é voltado ao trabalho, ao mercado de trabalho, desconsiderando a felicidade sobrenatural, que só o encontro da verdade pode proporcionar. Então, é aquela nova educação despreza o sobrenatural, o encontro da verdade. Você promete a felicidade para os seus alunos ali, que na verdade não existe. Então, por isso é a decadência que a gente está vendo aí. Continuando a leitura, é que os homens criados por Deus, à sua imagem e semelhança, e destinados para ele perfeição infinita, assim como notam a insuficiência dos bens terrestres para a verdadeira felicidade dos indivíduos e dos povos, encontrando-se hoje, mais que nunca, na abundância do progresso material odierno, assim também sentem em si mais vivo o estímulo infundido pelo Criador, na mesma natureza racional, para uma perfeição mais alta, a quem querem consegui-la principalmente com a educação. Então, aqui ele fala sobre Deus, sobre nós, né? O que somos nós? Criados por Deus, pelo próprio Criador, à sua imagem e semelhança, com inteligência e vontade, né? Destinados para Ele, porque é para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para nos destinarmos a Ele, né? A perfeição infinita. E essas novas pedagogias a que eles se referem estavam ali notando a insuficiência desses bens terrestres. Por isso que elas se multiplicam tanto. É porque falta alguma coisa. Porque todos nós sentimos, todos nós, seres humanos, sentem esse poder, porque ele foi infundido por nós, pelo próprio Criador, de buscá-lo. Então, você pode ter ali tanto dinheiro, essa busca por bens materiais e tudo, mas sempre está faltando alguma coisa, sempre vai estar faltando, né? E então por isso que multiplica essas ideologias educacionais, vamos dizer assim, porque eles não conseguem achar a perfeição infinita que é o próprio Deus. O próprio Criador infundiu em nós o desejo de buscá-lo. Criados à imagem e semelhança dele, somos dotados de inteligência e vontade. A educação, então, ela deve iluminar a inteligência com a verdade, para que a vontade busque o bem. A educação ela tem que visar isso, iluminar a inteligência para que a vontade busque o bem. Inteligência para conhecer a verdade, para que então a vontade busque o bem. Se não iluminarmos a inteligência, que é o que essas novas pedagogias propõem, a inteligência não vai querer buscar a verdade e não vai encontrar o bem. Não vai buscar o bem. Então, a infelicidade, nem a felicidade terrena, eles estão conseguindo conquistar com isso. Nem a terrena. Né? Por isso que só a educação perfeita é a cristã, pois é a única que visa o fim sobrenatural do homem, que é conhecer a Deus, amá-lo e dispor-se a servi-lo para um dia viver com ele por toda a eternidade.
só a educação cristã é perfeita, tá? Porque ela baseia-se no princípio e fim último, que é o próprio Cristo, o Divino Mestre. Continuando a leitura. Todavia, muitos deles, quase insistindo excessivamente no sentido etimológico da palavra, ou seja, eles estão insistindo só no sentido da palavra, né? Educar. Educação que vem do latim educere, não sei se é assim que se pronuncia, que é tirar para fora da ignorância, ou seja, eles estão indo só na parte etimológica, no sentido literal, vamos dizer assim, da palavra. Colocar ali, vamos educar, ensinar o idioma, a matemática, que nem isso a gente sabe que está ocorrendo agora, a didática, o conteúdo didático ali, para eles aprenderem o que tem que aprender para ter uma profissão no futuro. Então, insiste nessa educação e esquece o que ela verdadeiramente significa. Vamos lá. Pretende derivá-la da própria natureza humana e atuá-la só com as suas forças. Então, aqui que ele erra. Vou voltar aqui. Todavia, muitos deles o quê? Esses novos pedagogos aí, os que estavam iniciando essa discussão pedagógica, correntes, métodos e todas essas coisas, eles estavam insistindo excessivamente no sentido etimológico da educação, da palavra educação, e pretendem derivá-la da própria natureza humana. Não, vou tirar a educação, nós vamos falar aqui sobre educação, tirando da natureza humana, e a educação a gente não tira da natureza humana, a gente tira do próprio Divino Mestre, do princípio e fim de tudo. E quer atuá-la, quer mudar, quer botar em prática uma educação só com suas próprias forças. E nós sabemos que com nossas próprias forças a gente não consegue nada, né? Então, daqui, continuando a leitura, daqui, o errarem facilmente nisto. Por isso é que eles erram na educação. Foi o que eu disse lá atrás. Eles erram porque eles esqueceram Deus. Eles erram porque eles ficam buscando felicidade no mundo que eles não vão encontrar. E aqui vale também reflexão no que nós estamos fazendo com nossos filhos, porque não é só por tirá-los da escola, que se for o caso, né, da pessoa, que a gente vai estar garantido que estamos dando uma educação cristã e verdadeira, né, para os nossos filhos. Será que estamos colocando Deus, Cristo, como início e fim de tudo na educação dos nossos filhos, ou só estamos tacando material pedagógico para eles? Ou, às vezes, empolgados realmente, para quem consegue se adaptar, né, ao homeschool, à educação domiciliar, fica com aquela empolgação e, por que eu estou ensinando isso? O meu filho, ao aprender isso, será que ele vai saber empregar esse conhecimento para servir a Cristo? Porque isso é o principal. Né? Se a gente pensar só nas disciplinas pedagógicas, nos conteúdos didáticos, e esquecer a catequese, a gente não está fazendo nada. Tá? É quase a mesma coisa de colocar na escola. Né? Então vale aí a reflexão que a gente tem que sempre refletir aí diariamente, semanalmente, mensalmente, que seja, mas sempre lembrar por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por que eles não estão na escola? Ou se eles estão na escola, esse principal, o que falta na escola, eu estou conseguindo complementar em casa, eu estou conseguindo ensinar em casa, não só em casa, mas na vivência familiar, estou conseguindo proporcionar isso, meu filho sabe quem é Deus, meu filho sabe se comportar numa missa, claro, de acordo com a idade dele. Meu filho sabe respeitar o pai e a mãe, sabe quem é a Virgem Maria, sabe demonstrar amor, carinho, afeto por eles, respeito às coisas sagradas. Antes de saber as regras gramaticais, um latim, uma outra língua ou atabuada, de 1 a 10 de matemática e todas as fórmulas de física.
Ele sabe isso antes disso tudo? Será que ele vai conseguir aplicar o conhecimento dele, esse conhecimento que eu estou passando, esse conhecimento didático para ele, para servir a Deus agora ou mais à frente? E mais à frente, né, durante toda a vida dele? Continuando, né? Então, daqui o errarem facilmente nisto, pois que se concentram e imobilizam em si mesmos, atacando-se exclusivamente às coisas terrenas e temporais, em vez de dirigirem um alvo para Deus, primeiro princípio e último fim de todo o universo. Desta maneira, será a sua agitação contínua e incessante, enquanto não voltarem os olhos e os esforços para a única meta da perfeição, Deus, segundo a profunda sentença de Santo Agostinho. Criaste-nos, Senhor, para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em vós. Então, continuando a crítica, né, o Papa continua a crítica falando assim, eles estão errando porque eles estão se fiando em coisas terrenas e temporais, coisas que passam, coisas que não têm valor, em vez de dirigirem um alvo para Deus, princípio e o fim de todo o universo. Então, eles vão ficar ali nessa agitação contínua e incessante e vão ficar tentando criar outros métodos e tentar consertar de o que erraram e vão continuar errando nesse conselho, porque o erro deles é não voltar o seu objetivo para Deus, que é a própria perfeição. Então, o não buscar a Deus gera um coração inquieto, né? Como Santo Agostinho fala. Por isso, multiplicam essas novas teorias educacionais. Tá? Então, toda educação, a verdadeira educação, tem que se voltar a Deus. Então, como não errar em educação? Se a gente pensar assim, nossa, eu não posso errar, como ele diz agora, no próximo parágrafo. Ele diz, não podemos errar em educação. Como que a gente não vai errar? Né? Se a gente voltar o nosso alvo para Deus, a gente não vai errar. Em resumo, é isso que ele fala aqui. Então, prosseguindo com a leitura, né, a parte B dessa introdução. Essência, importância e excelência da educação cristã. É, portanto, de máxima importância não errar na educação, como não errar na direção para o fim último com o qual está conexa, íntima e necessariamente, toda a obra da educação. Na verdade, consistindo a educação essencialmente na formação do homem como ele deve ser e portar-se nesta vida terrena, em ordem a alcançar o fim sublime para que foi criado, é claro que, assim como não se pode dar verdadeira educação sem que esta seja ordenada para o fim último, assim, na ordem atual da providência, isto é, depois que Deus se nos revelou no seu Filho unigênito, que é o único caminho, verdade e vida, não pode dar-se educação adequada e perfeita, senão a cristã. Então, não se pode errar em educação, e se a educação não estiver voltada para Cristo, que é caminho, verdade e vida, então ela não é a verdadeira educação. Então, se não está voltada para Cristo, você está errando em educação com seus filhos. Certo? E é o que ele está falando aqui, né? Em resumo, numa linguagem mais simples. E vamos aqui à definição que ele dá de educação. A verdadeira educação é a formação do homem, lembrando que o homem é corpo, alma e espírito, ou seja, a educação ela tem várias, não sei se eu poderia dizer vertentes, né? Então, não é só educação intelectual, que é o que nós pensamos primeiramente quando optamos por uma educação domiciliar, talvez, a gente, principalmente que temos essa mente escolarizada, de conteúdo intelectual e tudo, e deixamos, às vezes, essa parte da educação física de fora, o que eu já falei, a educação sobrenatural de fora, sendo que a gente está querendo formar um homem, uma mulher, um perfeito cristão, imagem e semelhança do Criador, corpo, alma e espírito.
E a educação é uma formação integral do homem, né? E essa formação do homem é no sentido de como ele deve ser e portar-se. Então, a verdadeira educação, que é como ele diz aqui, consiste na educação essencialmente na formação do homem, como ele deve ser e portar-se nesta vida terrena, em ordem a alcançar o fim sublime para o que foi criado. Então, o que é a educação? Você vai formar o homem, como ele deve ser e portar-se aqui, neste mundo, na vida terrena, para que ele alcance o fim último para o que foi criado. Né? Em ordem a alcançar o fim sublime que foi criado. Portanto, não há adequada e perfeita educação senão a cristã. Ele repete novamente. Então, ele vai realmente voltando ao princípio, dizendo: educação verdadeira é só cristã, por isso, isso, isso. Porque educação perfeita é só cristã, por isso, isso, isso. Né? Ele vai sempre repetindo, como ele fala, que é uma marca também do bom educador, do pai, que sempre insiste, repete, para que fique realmente fixado nas nossas mentes isso. Né? Daqui, ressalta, continuando a leitura, tá? Daqui, ressalta, com evidência, a importância suprema da educação cristã. Não só para cada um dos indivíduos, mas também para as famílias e para toda a sociedade humana, visto que a perfeição da sociedade humana, resulta necessariamente da perfeição dos elementos que a compõem. Ou seja, quando os indivíduos de uma sociedade se elevam, toda a sociedade também é elevada. É por isso que foi a Igreja Católica que construiu a civilização ocidental. E falam tanto dos indígenas, né, como se fossem bonzinhos, índios e tudo, e nós sabemos que não era bem assim, né? Até hoje há tribos aí que enterram filhos gêmeos. E coisas tribais, coisas nem sei como falar, porque a sociedade não foi elevada, eles não foram educados, eles não foram catequizados, né? Então, dizem que nós herdamos a herança dos católicos, dos padres que vieram aqui catequizar, que construíram o que nós hoje chamamos de nação. Dizem que nós fomos uns bárbaros catequizando-os à força, que também não foi bem assim, né? E que era para deixar eles do jeito que está, e estaríamos bem melhores. E sabemos que não é assim, né? Então, quando todos os indivíduos se elevam, a sociedade é elevada. Então, você consegue que a sociedade tenha a felicidade humana, que é possível, que não é igual à sobrenatural, que é a perfeita, mas o que é possível nesse mundo. Continuando a leitura, dos princípios indicados, aparece de modo semelhante, clara e manifesta a excelência, que bem pode dizer-se insuperável, da obra da educação cristã, como aquela que tem em vista, em última análise, assegurar o sumo bem, Deus, às almas dos educandos, e a máxima felicidade possível neste mundo da sociedade humana. E isto no modo mais eficaz que é possível ao homem, isto é, cooperando com Deus para o aperfeiçoamento dos indivíduos e da sociedade, enquanto a educação imprime nos espíritos a primeira, a mais poderosa e duradoura direção na vida, segundo a sentença muito conhecida do sábio: o jovem, mesmo ao envelhecer, não se afastará do caminho trilhado na juventude. Por isso, com razão, dizia São João Crisóstomo: que há de mais sublime do que governar os espíritos e formar os costumes dos jovens. Então, lembramos aqui, né, dos princípios indicados, ele diz. E no princípio era o verbo. O verbo é a revelação da vontade de Deus. Devemos conhecer os princípios e colocá-los no nosso cotidiano, assim estaremos agindo com prudência, que é a coroa das virtudes, né? Então, no princípio, mas quais são os princípios? No princípio era o verbo, tudo que por ele foi revelado são os princípios supremos.
Então, Jesus mesmo disse que ele não veio mudar a lei, ele veio dar perfeição à lei. E o verbo é a própria revelação da vontade de Deus. O que Deus quer? Jesus disse. Então, nos fiemos nele em todos os seus mandamentos, em todos os seus ensinamentos, e buscamos colocá-los no nosso cotidiano. E porque é assim que a gente vai estar agindo com prudência, buscando a virtude da prudência, que é a coroa de todas as demais virtudes que pretendemos buscar, né? Os princípios, repetindo aqui, para bem fixar, eles são imutáveis, universais, revelados à igreja pelo verbo, porque a verdade é uma só. A gente não pode cair naquele relativismo de que a verdade é relativa. A verdade pode ser uma para mim e outra para você. A verdade é a verdade, né? Verdade é verdade. Esse papo de relativismo aí é só mentira com outro nome, né? Então, qual é a verdade? Cristo, caminho, verdade e vida. É só a gente não sair do trilho disso, não sair ali do que Deus quer, do que Jesus nos revelou, que é traduzido, vamos dizer assim, ou ministrado pela Santa Mãe Igreja. Se a gente não sair dos ensinamentos dela, de 2000 anos de magistério, a gente não vai errar. Então, sigamos aí, principalmente o que está falando na encíclica, que é todo o caminho que nós, pais aqui do século XXI, estamos precisando saber. Tá? Então, os princípios são imutáveis, universais. Os princípios são aquilo ali. Eles não vão mudar. Não vão mudar com os tempos. Ah, mas os tempos são outros. Claro, todo homem fruto do seu tempo, né? A gente não pode querer viver do mesmo jeito que os cristãos, sei lá, do século I, II, III viviam, porque a gente vive em outra sociedade. Mas, assim como eles, nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Neste tempo em que estamos. Porque Deus, em sua infinita sabedoria, quis que nós estivéssemos aqui, agora nesses tempos, para que iluminássemos o mundo sendo perfeitos cristãos. O objetivo da educação. Primeiramente, assegurar o bem Deus às almas dos educandos. E, em segundo lugar, a máxima felicidade possível neste mundo da sociedade humana. Então, o objetivo da educação. De novo, o objetivo da educação primário. Assegurar o sumo bem Deus às almas dos educandos. Mas isso então quer dizer que alfabetizar meu filho, ensinar matemática a ele é secundário? Como eu falei, sim e não, no sentido de que, claro, em segundo lugar, a máxima felicidade possível neste mundo da sociedade humana. Nós queremos que eles, se não forem seguir uma vida religiosa, né? Mas até lá eles vão precisar ler, escrever, né? Se forem ensinar criancinhas, vão precisar saber história, geografia, o que for do campo do conhecimento deles. Eles vão precisar do conteúdo intelectual. Óbvio, né? Eles querem a eles também. Óbvio. Mas, em primeiro lugar, Deus está acima de tudo. Deus está assegurado na alma desses filhos. É isso que tem que guiar tudo, porque a gente estando no trilho de Deus, de Cristo, o restante vai seguir no seu caminho certo também. É isso que o Papa diz aqui na encíclica. A educação não é uma obra meramente individual ou familiar. Isso é meu comentário, tá? Não é do texto, não. Quer dizer, é do texto mais para frente, mas por enquanto é o meu comentário sobre isso. A educação não é uma obra meramente individual ou familiar, porque o ser humano é um ser social. Então, tem das vertentes da educação, que eu falei, ramificações, vamos dizer assim, da educação, tem a educação social também. Por isso, veremos posteriormente porque a família é uma sociedade imperfeita para formar integralmente um ser humano. E aí é uma das polêmicas dos defensores, vamos dizer assim, radicais do homeschool, né? Que diz, não, a família é perfeita para educar um ser humano. E não é bem assim. Isso quem está em educação domiciliar, principalmente dos filhos um pouquinho maiores, né? A minha mais velha não tem nem 4 anos ainda, a gente percebe
isso, né? Que a gente não consegue dar conta da formação integral deles, né? Principalmente conforme eles vão crescendo. E o que eu falo, eu acho que todo o encontro do pessoal do homeschool aí, das famílias educadoras, que eu falo isso, por que a gente tem que mostrar boas amizades desde a mais tenra idade, para que eles já cresçam sabendo as boas e más companhias. E também sempre comento como é difícil para nós também, principalmente que nos convertemos mais tarde, eu não sei se é o caso do pessoal que está assistindo e que vai assistir, mas o quanto nos vemos sozinhos quando a gente resolve realmente cumprir a missão designada pelo nosso matrimônio e geração e educação da nossa prole, né? Como diz a Humanivite. Porque a gente parece que está isolado no mundo e isso bate um sentimento bem não de vazio, porque Deus está preenchendo, né? Mas assim, de você ficar, meu Deus, eu tô sozinha, é tão difícil, né? Então, toda essa questão aí da socialização do homeschool, de procurarmos nos juntarmos como famílias, é para ficar mais forte, é para ensinarmos também nossos filhos a buscarem boas companhias, né? Desde agora até quando eles estiverem maiores. A educação imprime nos espíritos, ainda é o comentário do que ele falou, vou até repetir aqui para não perder o fio, que foi um parágrafo um pouco maior, né? Que ele diz aqui que enquanto a educação imprime nos espíritos a primeira, a mais poderosa e a duradoura direção da vida, segundo a sentença muito conhecida do sábio, o jovem mesmo envelhecendo não se afastará do caminho trilhado na juventude. Então, é essa educação da juventude que ele diz aqui que é o que vai ficar para sempre no coração, na cabecinha deles. Por isso que é tão difícil para nós que não fomos educados dessa maneira, nos livrarmos de certos vícios, hábitos, músicas, né? Músicas que a gente ouvia quando era criança, que a gente sabe que não é legal, e às vezes a gente pode se pegar aí cantando porque não sai da nossa cabeça, porque cantamos ou ouvimos milhares de vezes enquanto nós éramos jovens. Então, se livrar disso é muito difícil. Foi até o que eu comentei hoje no grupo lá. E eu não quero isso para minhas filhas, eu não quero que elas fiquem lutando tanto para tirar impressões ruins de que elas cresceram, que é muito mais difícil do que elas sendo educadas nas virtudes desde a mais tenra idade. A educação imprime nos espíritos a primeira, a mais poderosa e duradoura direção na vida. Por isso, então, que nós não podemos errar nessa educação. E como não errar? Conhecendo os princípios e aplicando-os na sua vida, rezando, pedindo o auxílio da graça. Né? Nós não vamos conseguir sozinhos, então não cometamos o mesmo erro que essas novas correntes pedagógicas estão fazendo, de fiar-se em si mesmos, né? Temos que colocar toda a nossa confiança no Senhor, né? E rezar sempre pedindo o auxílio da graça. Autoeducação também, porque a gente só consegue elevar alguém se nós estivermos mais alto, né? Nem que seja só um degrauzinho ali. Então, temos que buscar nossa autoeducação não só em coisas didáticas, mas espirituais também. Porque como nós vamos catequizar sem saber, né, a doutrina católica, como nós vamos fazer isso? Eu mesmo estou aí, desde que comecei a conversão, buscando isso, porque eu não vou conseguir ensinar sem saber nada. Claro que assuntos mais complexos, aí só um sacerdote, um religioso para guiar, né? Mas como que eu vou tentar, né, porque é um mistério, explicar o que é a Santíssima Trindade sem saber? Como que eu vou explicar os pontos do catecismo sem compreendê-los, né? Então, autoeducação, isso tem que fazer parte da vida do educador, da pai, da mãe, do professor, professora, que todos os interessados na educação, né, tem que estar ali se autoeducando sempre, até que o fim da vida, que está disposto a educar alguém, né? A oração, isso nós sabemos, né, que é primordial. Temos que estar em estado de graça para poder educar alguém.
Já está, acho que, acabando aqui, finalizando. Mas, só para terminar. Não há palavras que nos revelem tão bem clareza e beleza, excelência sobrenatural da obra da perfeição cristã. Bom, espero que vocês tenham compreendido que passar o finalzinho eu passo lá no grupo e o PDF vai estar disponível também para vocês.